Então, sinais e sintomas do tipo 1, né? Os sinais e sintomas do tipo 1. Ele aparece os sinais, os sintomas, eles vão surgir, na verdade, os sinais, né? Eles vão surgir na idade juvenil, certo? E vai ter um início bem agudo e rápido, certo? E aí o paciente começa a apresentar a perda de peso, né? Aí os sintomas, o aumento da glicose na urina, né? Que nós chamamos de glicossúria. E o aumento do volume urinário. O paciente então vai apresentar um quadro de glicossúria, vai apresentar um quadro de poliúria, além daquele aumento da sede, né? Uma sede intensa, ou seja, ele vai apresentar um quadro de polidipsia, que significa sede intensa. Vai apresentar um apetite exagerado, vai apresentar muita fadiga e muita astenia, certo? Fraqueza. Já no tipo 2, os sinais e sintomas, ele vai surgir por volta dos 30 anos, né? Vai ter um início insidioso, um início lento, que já é uma característica totalmente diferente do tipo 1. Vai apresentar uma obesidade, uma fadiga e uma irritabilidade muito grande. Vai apresentar feridas na pele com cicatrizações lentas, né? Infecções vaginais e visão turva. O diagnóstico ele é feito através de um monitoramento de exames. Através da glicemia de jejum, os valores normais de glicose sanguínea estão entre 70 a 110, né, que é considerado diabetes mellitus se os valores estiverem acima de 126. O teste da tolerância à glicose, né, e a glicossúria, né, que é a avaliação da quantidade de glicose na urina do paciente. Então, o paciente ele passa a ter um monitoramento em jejum, fazendo a glicemia em jejum e anotando os valores dessa glicemia. Vai realizar o teste de tolerância à glicose. Vai fazer exames laboratoriais para avaliar a glicose na urina, como também no nível sanguíneo. O tratamento da diabetes mellitus. O tratamento da diabetes mellitus, ele inclui um estilo de vida, né? O paciente tem que incluir algumas estratégias para modificar o estilo de vida desse paciente. Então, ele vai se reeducar, né, na suspensão do álcool, do fumo, vai aumentar a atividade física, vai ser necessário uma reeducação alimentar, então ter hábitos saudáveis alimentares, né? E também será necessário a utilização de uma terapia medicamentosa, né? Uma dieta para controlar os níveis de gordura e de carboidrato, né? Diminuir o carboidrato, diminuir a gordura no nosso organismo, através do que? Do uso de fibra, né? E de proteínas. Vai precisar também ter exercícios que diminuem a glicose sanguínea, aumentando a captação pelos músculos, né? Ou seja, então a partir disso vai iniciar atividades físicas para melhorar o metabolismo, exercícios que vão diminuir a glicose sanguínea, exercícios que vão diminuir a gordura, o nível de carboidrato e pacientes que vão precisar de insulinoterapia. Então, as insulinas são administradas preferencialmente para os pacientes diabéticos tipo 1. E os hipoglicemiantes orais
diabeneses podem ser efetivos para os tipos de diabetes 2. A insulina comercial é extraída de pâncreas de animais como porco, carneiro, boi, inclusive o homem. Então, no próximo slide, vocês estão vendo aí os tipos de insulinas, né? Que elas vão variar de acordo com o tempo e a duração, com o tempo de ação no organismo e a duração no organismo. Então, assim, perfis médio de ação das insulinas humanas, né? Insulinas humanas, a ultra rápida, ela tem um início de 15 minutos. O pico dela de ação de 30 a 1h30, e ela vai durar no organismo efetivamente de 3 a 4 horas, né? E de duração máxima de 4 a 6 horas. A rápida, a insulina rápida, que é aquela que utilizamos para fazer correções, ela tem um início de 30 minutos a 1 hora. O pico dela é de 2 a 3 horas e a duração efetiva é em torno de 3 a 6 horas. E aí, na duração máxima é de 6 a 8 horas. A NPH, ela inicia de 2 a 4 horas. No pico de ação dela é com 6 a 10 horas administrados. E ela vai durar efetivamente, fazendo o efeito, de 10 a 16 horas, podendo se estender no máximo entre 14 e 18 horas. Já a insulina lenta, inicialmente de 2 a 4 horas. No pico, ela vai durar de 6 a 12 horas. Na duração efetiva, vai ser entre 12 a 18 e a duração máxima vai ser 16 a 20 horas. A ultralenta, ela inicialmente vai ter um início de perfil de ação de 6 a 10 horas. O pico dessa ação da ultralenta vai ser entre 10 a 6 horas. E a duração efetiva vai ser de 18 às 20 horas. E a duração máxima vai ser de 20 a 24. No próximo slide, a gente vai falar sobre terapia farmacológica por via oral, certo? Os anti-hipoglicemiantes por via oral. Então, os antidiabéticos orais, utilizados para controle do diabetes tipo 2, no caso das medidas profiláticas, não forem suficientes. Então, no caso de só uma reeducação alimentar, uma reeducação de estilo de vida, uma reeducação de inserir atividades físicas, né? Fazer mudança no estilo de vida, não for suficiente para regularizar esse nível glicêmico no organismo, e aí então o paciente vai necessitar entrar numa terapia farmacológica. E aí eu coloquei a classificação de alguns tipos de medicações por via oral para os antidiabéticos, né? A classificação ela pode ser pelo sulfonilureias ou diabeneses, porque aí é caracterizado pelo Daone, Diamicron, Amaril e etc., né? Aqui, o sulfonilureias, que é o diabenese, Daone, Diamicron e Amaril, são nomes comerciais. O sulfonilureias é o fármaco, é o princípio ativo. E a gente tem aí a biguanidas, que é o dimerfor, o glifage, a metformina e etc. E os inibidores da alfa-glicosidase, que é o glucabai. A educação. A educação permanente que a gente precisa fazer com o paciente e a família.
mostrar para o paciente o quanto é importante aderir ao tratamento, seguir o tratamento corretamente, informar que a não adesão ao tratamento, o não seguimento correto dele, as complicações que essa doença pode trazer, né? Se o paciente for um paciente dependente de insulina, ensinar a aplicação da insulina domiciliar, alertar sobre os efeitos colaterais da insulina também. Gente, o paciente estiver internado, ele vai ter um esquema de insulina, né, por horário. Ele vai ter um esquema de insulina para correção, se ele apresentar um pico de hiperglicemia ou de hipoglicemia. E a gente precisa seguir a risco essa prescrição médica dentro do setor. As complicações, elas podem ser complicações agudas, como podem ser complicações tardias. As complicações agudas, elas apresentam como uma hipoglicemia, uma cetoacidose diabética, como pode ser descrita aqui nesse quadro que está aqui no slide. As complicações tardias são alterações ateroscleróticas que podem levar ao quê? Uma angina pectoris, um IAM, um AVC, uma doença arterial oclusiva periférica, uma retinopatias que podem levar a cegueira, nefropatias que levam à insuficiência renal crônica e a diferença entre o coma diabético e a reação hipoglicêmica. Vamos lá. Coma diabético. Falta de insulina, abuso da dieta ou abuso da dieta. A sede, ela é extrema, a fome ausente, os vômitos são frequentes, a pele seca e quente, o estado mental do paciente é inquieto, irritável, os tremores são ausentes nessa fase, a glicemia ela é alta e a glicossura ela é positiva, presença de glicose na urina. E o tratamento para um coma diabético é administrar insulina. A reação hipoglicêmica. As causas podem ser o excesso de insulina ou a falta de alimentação. Então, a sede, os sintomas que esse paciente vai apresentar. A sede, ela é ausente, a fome, ela é presente, os vômitos são ausentes, a pele, ela fica úmida e fria, o estado mental é apático, os tremores são presentes, a glicemia é baixa, a glicosura vai dar negativo e o tratamento indicado para uma reação hipoglicêmica é administrar glicose ou açúcares, como balas e doce. Geralmente o paciente, quando ele é de diabetes confirmado, já faz tratamento, e ele apresenta uma hipoglicemia, lá na prescrição médica desse paciente já vai estar o esquema de correção. Então, valor tal, você vai corrigir com tantas unidades de insulina regular. Os cuidados de enfermagem. Quanto aos cuidados de enfermagem, quanto à aplicação de insulina, ou seja, os locais que vão ser aplicados, né? Esses locais podem ser numa região posterior, braço, face anterior da coxa, região periumbilical e glúteo, tá? Uma via subcutânea. Então, é muito importante o profissional saber que insulina, qual é a região que a gente pode estar aplicando. Desculpa. E qual é a via que a gente pode estar administrando essa medicação. Realizar, né, a antisepsia antes da aplicação e não fazer fricção após, certo?
Sempre procurar fazer rodízios de aplicação para evitar o quê? Uma lipodistrofia local. E como é que eu posso fazer como é que eu tenho a garantia desse rodízio? Tudo que a gente realiza no paciente, a gente o quê? Anota, a gente registra em anotação de enfermagem. Então, um colega da tarde vai saber que de manhã você fez a insulina no paciente em região perumbilical, lado esquerdo. Então, ele pode continuar na região perumbilical de lado direito, certo? Sempre antes de administrar, verificar o que é prescrição médica. Ver atentamente o tipo de insulina que é para esse paciente e a dosagem correta, o horário correto. Fazer o teste de glicemia capilar, que nós chamamos de HGT, conforme a prescrição médica. Atentar para o quê? Para os sinais de hiperglicemia, que é o aumento da glicose no nível sanguíneo, e a hipoglicemia. Sempre fazer a educação de saúde com o paciente familiar, na importância do tratamento, né? E de forma bem geral. Orientar também sobre a importância de evitar algumas atitudes que o paciente tinha, como fumar, bebida alcoólica, sedentarismo, uma dieta desequilibrada. E esse paciente estando indo para seu domicílio, orientar sobre os cuidados domiciliares, né? Primeiro, o paciente precisa conhecer a doença que ele está acometido, precisa entender a importância da mudança do estilo de vida, procurar ter sempre na mão, na bolsa, uma identificação que ele é diabético e cartão de certificação do uso de insulina para uma urgência, se caso isso for indicado para ele. É preciso verificar as medidas antropométricas semanal, o peso desse paciente. E orientar o uso do teste diário de glicemia capilar. Pelo fato do paciente apresentar ter algumas consequências de doenças cardiovasculares, uma IRC, uma IRA, pode desenvolver doenças neuropáticas. A gente tem que ter cuidado com a pele do paciente diabético, assim como os pés do paciente, porque ele perde a sensibilidade. Então, são facilmente de acontecer machucados, de ferimentos. E eles têm um déficit de cicatrização. Finalizamos sistema endócrino, falando sobre as afecções que acometem a tireoide, a glândula tireoidiana, que é o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Falamos sobre esse distúrbio metabólico também, que é a diabetes mellitus. E finalizamos com o sistema endócrino. Agora vamos entrar no sistema urinário. Falar das afecções trato-urinárias, né? Sistema urinário e suas afecções. Vamos falar sobre a cistite. É uma inflamação na bexiga causada por uma infecção ascendente da uretra. A causa da cistite é a contaminação fecal, né? Geralmente isso pode vir através da forma errada de asseio, da falta de higiene, ou pode ser um paciente que está há muito tempo usando uma sonda com um dispositivo fechado, que nós chamamos de sonda vesical de demora, ou sondas de alívio. Pode ser também por anormalidade da mucosa uretral, vagina ou genital externa.
Aí a falta de higiene após a relação sexual. O uso de diafragma espermacida e a ingestão de líquido insuficiente de longo período sem urinar, né? A incidência é mais frequente em mulheres, causadas principalmente pela Escherichia coli, que é uma bactéria. Os sintomas da cistite: urgência, frequência, queimação e dor ao urinar, anictúria, dor ou espasmo na região da bexiga. O paciente apresenta uma piúria e frequentemente hematúria. O tratamento do paciente com cistite é o uso de antibióticos conforme prescrição médica. É um paciente que vai precisar usar antibióticos, antimicrobianos, né? Não vai poder abandonar de forma alguma, porque aí esse agente infeccioso ele pode retornar, essa inflamação pode piorar, infectar, né? Tratamento mesmo após o alívio dos sintomas, né? Mesmo depois de prescrição de antimicrobiano, de analgésico necessário para diminuição da dor, o paciente ele vai ter que mudar o seu estilo de vida. Então, vai ter que aumentar uma ingesta hídrica, vai urinar a cada 2 ou 3 horas durante o dia, limpar a região perineal e do meato uretal após cada evacuação e fazer essa higienização de forma correta, né? Urinar imediatamente após o ato sexual, notificar o médico caso ocorra febre ou persistência dos sintomas. Então, se depois do tratamento, se aparecer alguma anormalidade, precisa ser comunicado ao seu médico. E aí a gente vai para a urolitíase. É a presença de cálculos no sistema urinário, né? Ou seja, do rim até a bexiga, né? A parede urinária da bexiga, ela vai apresentando as calcificações na diminuição na ingesta hídrica, nessa filtração, acometendo essa afecção urolitíase. A causa é infecção, estase urinária e obstrução, né? O paciente tem que fazer uma dificuldade de realizar a sua micção, ou um paciente tem uma bexiga obstruída. Pacientes que prendem a urina, né? Passam por longos períodos sem esvaziar a sua bexiga. E aí tem alguns distúrbios, algumas doenças que também podem desencadear, a favorecer a urolitíase. A hipercalecemia, e aí a hipercalecemia, ela é a grande quantidade de cálcio no sangue. A hipercalciúria, né? Que aí é a quantidade de cálcio na urina, o aumento da quantidade na urina, que pode o quê? Causar por uma ingesta excessiva de vitamina D e leite e alcálios. Uma excreção excessiva de ácido úrico, uma deficiência na vitamina A, uma doença intestinal inflamatória e o fator hereditário. Então, essas são as causas para uma urolitíase. E os sinais e sintomas, eles dependem muito da localização e da presença de obstrução, infecção e edema. Né? A dor, desconforto em qualquer ponto ao longo do trajeto urinário, cólica renal, dor aguda, náuseas e vômitos, e região lombar extrema e dolorosa, diarreia e desconforto abdominal, a hematúria,
o calafrios, febre e a dissúria. São sinais de infecções. O tratamento e os cuidados de enfermagem. Os objetivos são determinar o tipo de cálculo e erradicar o cálculo para evitar a desobstrução do néfron, controlar a infecção, e aliviar a obstrução. O paciente ele precisa mudar o seu estilo de vida, como estimular a ingesta líquida, a dieta saudável e equilibrada, exercício físico, diminuir o uso do álcool. Essa dieta do paciente vai ser uma dieta que será pobre em cálcio e fósforo. Então, vai evitar alimentos que são ricos ou alimentos que contêm o cálcio e o fósforo. Nos cálculos por ácido úrico, evitar a ingestão de mariscos e miúdos, né? Na litropsia, o procedimento não cirúrgico que consiste em emitir ondas de choque extracorpóreos direcionado para o cálculo localizado no rim do paciente. O cálculo é fragmentado, do tamanho de um grão de areia, e é eliminado pela urina. Então, assim, existem alguns procedimentos cirúrgicos e procedimentos que precisam de uma intervenção. Como eu posso explicar a vocês? De uma intervenção de um profissional especializado através de alguns procedimentos, mas que não é considerado procedimento cirúrgico, como a litropsia, né? Assim também como a uretescopia, que é a visualização do ureter por meio de uma cistoscopia, e o procedimento cirúrgico, que é uma nefrolitomia, uma nefrectomia, uma ureolitomia, então, só para retornar aqui, esses nomes que eu acabei de citar são procedimentos cirúrgicos que eles serão realizados de acordo com a clínica que o paciente está apresentando, certo? No demais, o paciente ele vai entrar em terapia medicamentosa, vai fazer uma reeducação do seu estilo de vida, na questão da dieta e de outras estratégias para uma qualidade de vida melhor. E para a cura, né, dessa doença que o paciente está acometido. Glomerulonefrite aguda. É uma doença inflamatória que afeta os glômerulos renais de ambos os rins. Tanto pode ser o rim direito como pode ser o rim esquerdo. A enfermidade, ela envolve o quê? Uma reação antígena de anticorpos que produz lesões dos capilares dos glomerulares. Então, assim, uma reação antígena no anticorpo. Nosso próprio organismo, as células de defesa que da região renal, ela começa a não reconhecer essas células e apresenta uma reação de antígeno anticorpo. E essa reação ela vai produzir lesões dos capilares dentro dos glomerulares. Não é uma infecção do rim, mas o resultado de efeitos colaterais indesejados no mecanismo de defesa. Então, assim, ela não reconhece como um agente infeccioso, né? É um resultado indesejável de efeitos colaterais nesse mecanismo de defesa nessa região. A causa ocorre principalmente em complicações de uma infecção à distância, né?
como aquelas causadas por estreptococo beta-hemolítico. Por exemplo, infecções na região da amígdala, infecção na faringe, na laringe. Então, são infecções à distância. É de um outro trato, de um outro sistema, que pode desenvolver uma consequência de efeitos colaterais indesejados no mecanismo de defesa dessa região. Pode ser também consequência de outros tipos de comorbidades. Elas quais são? A cachumba, a varicela, a hepatite B, a AIDS, né? A escarlatina, o impetigo, entre outras. É uma doença de jovens. E aí, quais são os sinais e sintomas que esse paciente apresenta? Surge geralmente 1 ou 2 semanas após a infecção primária e pode apresentar o quê? O paciente pode apresentar sintomas como palidez, cefaleia, mal-estar geral, náuseas e vômitos. O paciente vai apresentar um edema de pálpebra, certo? E vai apresentar também um edema facial. Vai apresentar dor nos flancos, oligúria, uma urina turva, que ainda não vai ser caracterizado como hematura, mas que sim, pode ocorrer num nível grave a hematúria, né, que é a presença de sangue na urina. O paciente vai fazer uma descompensação cardíaca, desenvolvendo uma hipertensão arterial e um quadro de hipertemia. O diagnóstico para a glomerulonefrite o exame físico e a anamnese são importantes devido à história de infecções anteriores. Então, a gente vai fazer exame fixo, a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, a ausculta abdominal, né? Palpação, inspeção, aferição de sinais vitais. Depois a gente vai ouvir a história pregressa, as queixas principais, toda a anamnese do paciente, o histórico de antecedentes, que inclui o quê? Doenças passadas, né? A oligúria e a urina da cor da Coca-Cola. Então, assim, a cor da urina também vai dizer muita coisa. E aí, no exame de urina, o que pode ajudar a fechar? Vai aparecer no exame de urina, além da cor da urina modificar o seu padrão e ficar da cor de uma Coca-Cola, a presença de quê? De hemácias, de leucócito e de proteínas acima do normal. O sangue que a gente vai pesquisar uma antiestropitolisina O e anemia SLO. O tratamento, os objetivos do tratamento é proteger os rins insuficientes a tratar imediatamente as complicações, né? Que elas são complicações graves. Então, é um paciente que vai entrar em antibioterapia, é um paciente que vai precisar de uma restrição e um repouso no leito, né? Enquanto persistir os sinais e sintomas, enquanto não aparecer a melhora da oligúria. É um paciente que vai ter uma reeducação alimentar. Então, a sua dieta vai ser uma dieta hipoproteica, uma dieta hipossódica, uma dieta hipercalórica. Vai precisar de balanço hídrico para repor as perdas. Vai precisar também de diuréticos e hipotensores para controlar a pressão arterial. E na gravidade, dependendo da condição clínica, dependendo da condição hemodinâmica desse paciente, ele pode entrar para uma diálise, tá?
E essa diálise ela só é indicada nos casos de oligúria acentuada. As complicações maiores da glomerulite é a anemia devido à hematura, né, a perca de sangue, a insuficiência cardíaca, né, a hipertensão arterial e a evolução para a cronicidade. E aí tem a glomerulonefrite, desculpa, gente, crônica, que aí a gente sai daquela fase aguda que eu acabei de citar para explicar para vocês e a gente vai para a destruição, progresso do tecido renal, a gente vai para a cronicidade, podendo se prolongar por anos, numa forma clínica latente, apresentando o quê? Crises de exacerbação da doença e períodos de melhora e constitui-se uma causa mais comum de insuficiência renal crônica. A causa da glomerulonefrite crônica é aguda, é uma consequência da aguda, né? É uma complicação da aguda. É a não cura da glomerulonefrite aguda, no período que vai de entre 1 a 2 anos. E nesse período, pode apresentar lesões graves e progressivas no tecido renal. Sinais e sintomas. Iniciais, o aumento da pressão arterial e hemorragias retinianas. O paciente pode apresentar um AVC, convulsão, epistaxe. Esse epistaxe pode ser de forma súbita e intensa. É um paciente que vai apresentar um edema periorbital, uma perda de peso, a irritabilidade é crescente, cefaleia, distúrbios digestivos, uma pigmentação amarelada acinzentada na pele, mucosas hipocoradas devido à anemia, né? O tratamento é sintomático de acordo com as complicações. Então, de acordo com os sintomas do paciente, de acordo com a clínica e a gravidade desse paciente é que vai se iniciar o tratamento. Então, é um paciente que vai ser restrito ao leito, né, de repouso absoluto, né, e esse repouso absoluto também vai ser de acordo com as condições. A dieta vai ser dieta restrita, né, vai administrar medicamentos, né, hipotensores, diuréticos, antieméticos, vai tratar a infecção com antimicrobiano e vai ter um controle rigoroso na ingesta, na eliminação. Vai precisar pesar diariamente em jejum e possivelmente é um paciente que vai entrar em diálise. E aí vamos para a insuficiência renal aguda. A insuficiência renal aguda é um conceito, o conceito dela é uma perda súbita e quase completa da função renal causada por uma falha de circulação renal ou por uma lesão glomerular e tubular. A insuficiência renal ela pode vir também acondicionada por complicações de algumas doenças, certo, gente? Então, como a gente está nessa pandemia e o assunto Covid-19 é um assunto que está muito atuante, então, na doença do coronavírus, uma das complicações é a perda súbita da função renal. O paciente muitas vezes apresenta uma função renal aguda, uma complicação grave, precisando de uma hemodiálise. E aí tem as causas, podem ser pré-renais ou pós-renal. Nas pré-renais, pode ser hemorragia, desidratação, cirurgia da aorta, vasos renais, sepsemias. Tudo leva a uma insuficiência renal. Então, assim, o paciente passa por algumas comorbidades, um processo infeccioso, procedimentos cirúrgicos que podem ter como consequências, como causa, um AIR
uma IRA, que é uma insuficiência renal aguda. E os pós-renais são aqueles que, por obstrução do trato urinário por cálcio, tumores, hipertrofia prostática e estenose. Então, assim, pós-renal é que um paciente já é um paciente renal e pela primeira comorbidade que ele adquiriu, ele está tendo como uma consequência a insuficiência renal aguda. A insuficiência renal aguda, ela se caracteriza na fase clínica, né? Que aí na fase clínica a gente vai monitorar a urina, a diurese desse paciente, né? O período de oligúria, o período de diurese, o período que vai existir a convalência, né? Que a convalência é o que? Indica a melhora da função renal, que pode durar de 3 a 12 meses. Geralmente ocorre a redução parcial permanente da função glomerular. Então, essa fase clínica, no período da oligúria e no período da diurese, a gente vai controlar o volume urinário, o aspecto desse volume urinário e a cor desse volume urinário, tanto na oligúria como no período da diurese. Os sinais e sintomas são mais evidentes na fase da oligúria, né? Que é a fase da letargia, náusea, vômitos e diarreia. A pele e a mucosa ficam bastante desidratados. A respiração pode ter o mesmo odor da urina, né? Uma respiração ácida, cetônica, não é isso? Afeta também o sistema nervoso central, onde o paciente pode apresentar um quadro sonolento, um quadro de cefaleia, abalos musculares involuntários e convulsões. Na IRC, que é uma insuficiência renal crônica, e aí o conceito também é chamado de doença renal terminal. Porque ocorre uma deterioração progressiva e irreversível da função renal, que totalmente termina em uremia, ou seja, excesso de ureia e de outros produtos nitrogenados no sangue. As causas: glomerulonefrite crônica, hipertensão não controlada, que com o tempo, essa hipertensão não controlada, ela provoca lesões no glomerular, a nefropatia diabética, a hidrofonose, o lúpus e agentes tóxicos, certo? Na maioria dos pacientes, os sinais e sintomas vão aparecendo lentamente, sem se dar muita atenção para os fatos, né? Quando os sintomas mais importantes começam a aparecer, já ocorreu a lesão renal irreversível. Então, inicialmente, o paciente começa a apresentar um quadro agudo, né, de forma lenta. E aí, quando os sintomas eles ficam acentuados, o paciente já está numa fase de IRC crônica. Então, quando os sintomas mais importantes começam a aparecer, que já ocorreu a lesão irreversível, o paciente apresenta uma fadiga, uma letargia, uma cefaleia, uma fraqueza geral. No trato gastrointestinal, ele aparece uma anorexia, náuseas, vômito e diarreia. Na pele, o paciente é pálido, palidez de pele, mucosa, edema e prurido. A diminuição salivar, a diminuição da sede, do gosto, aquele gosto metálico da boca, a perda do olfato e paladar. O paciente também que apresenta um quadro respiratório no tipo de Kussmaul e pode apresentar convulsões, pode apresentar um coma, pode apresentar uma confusão mental e uma tendência para hemorragias. O diagnóstico da IRC é feito através de exame físico, de anamnese,
através de exames de sangue, onde a gente vai ver, avaliar a dosagem da creatinina, da ureia, do cálcio, do sódio. Vai também avaliar exame de urina, uma urografia excretora, uma tomografia renal. O tratamento. Os objetivos de tratamento são bloquear a função renal, identificar as causas, tratar os problemas que são reversíveis à obstrução. A dieta ela vai ser uma dieta de pouca caloria, de pouco sódio, né? Desculpa, a dieta ela vai ser uma dieta de pouca proteína e de pouco sódio, mas ela vai ser rica em caloria, né? Esse paciente é um paciente que tem restrição hídrica, então é um paciente que vai ter uma avaliação hídrica através do balanço hídrico durante as 24 horas. Vai ter uma prescrição médica com hipotensores, diuréticos, antiemético. Provavelmente é um paciente que vai precisar de transfusão sanguínea total ou parcial para corrigir o quadro anêmico. E essa transfusão sanguínea ela sempre vai ser feita através dos exames de sangue, onde a gente vai estar observando o quê? O leucograma, a hemoglobina e os hematócritos. Então, esses níveis, principalmente o quê? A hemoglobina e o hematócrito. Então, hemoglobina e hematócrito estiver baixo, paciente com IRC faz a transfusão sanguínea, que é para corrigir esses valores. Vai ser um paciente que vai ter ansiolítico, vai ter em administração também ansiolítico, anticonvulsionante, né? E provavelmente não, vai ser um paciente que vai dialisar, vai fazer hemodiálise, e é um paciente que vai precisar de um transplante renal. Os cuidados de enfermagem. Primeiro, a enfermagem precisa dar ao seu paciente uma assistência científica, uma assistência humana, uma assistência de qualidade, onde a gente vai propor uma segurança, um apoio e livrar esses pacientes de risco de agravos, né? Na educação da saúde com o paciente e com a família, né? Em relação ao apoio da aceitação da doença, da aceitação do tratamento, de um quadro irreversível, de um paciente dependente de uma hemodiálise, que eles acabam se revoltando com essa condição clínica, eles acabam entrando num quadro de depressão, eles perdem o interesse pela vida, perdem a razão de estar, motivo de qual batalhar para continuar a viver. Então a gente precisa dar esse apoio, não só o setor de psicologia, mas a enfermagem que está ali lidando com o paciente 24 horas, que é o setor, que é a profissão, que é o profissional que mais está em contato com o paciente. Esse paciente é um paciente que vai ter balanço hídrico rigoroso. É um paciente que vai ser pesado diariamente em jejum. É um paciente que vai ser aferido sinais vitais e precisa um monitoramento desses sinais vitais. É um paciente que vai ter uma dieta restrita e específica. É um paciente que vai ter uma dificuldade em aceitar suas limitações, em aceitar a sua condição. Então, a enfermagem vai precisar vigiar esse paciente e estar atenta aos sinais de complicações neurológicas, como delírio e convulsões. A seguir, a gente tem um slide em que a gente vai trabalhar todos esses termos técnicos, tá bom? Então, na nossa aula presencial, no nosso encontro, vocês vão estar me respondendo o significado, o conceito, né, desses termos técnicos, da micção, diurese, anúria, oligúria, poliúria,
polaxiúria, nictúria, enurese noturna, dissúria, hematúria, piúria, glicossúria, colúria e proteinúria. Eu coloquei para vocês casos clínicos, né? Casos clínicos são casos de pacientes, né, que deram entrada em uma unidade de saúde, pronto-socorro, unidade básica, pronto atendimento, UPA, com um quadro. E os casos clínicos, eles nos ajudam a melhorar a percepção e a avaliação mediante a clínica do paciente, tá? Através do quê? Através da anamnese, né? Tanto no exame físico, céfalo-caudal, como o escutar do paciente a queixa principal desse paciente, a história pregressa desse paciente, os antecedentes familiares e antecedentes de comorbidade desse paciente, para melhor o desenvolvimento de uma assistência de enfermagem e facilita no fechamento do diagnóstico. Então, eu coloquei alguns exemplos de casos clínicos para vocês, né, em que a gente vai estar debatendo na próxima aula. Então, o caso clínico tem de várias, esses são vários casos clínicos que eu coloquei aqui nos slides, em que a gente vai estar tratando várias doenças. Vários tipos de doenças vão estar sendo tratados nesses casos clínicos. Então, só para a gente concluir, vou falar só de um, tá? Então, assim, paciente, 55 anos, com uma história de febre há 3 dias, dores no corpo, sobretudo em coxa e panturrilha. Então, o paciente, ele queixa-se de dores musculares, né? Especificadamente na coxa e na panturrilha, ou seja, de dores de forma específica, ou seja, mais acentuada em membros inferiores. Refere que na última semana aproveitou as chuvas para retirar ervas daninhas que cresceram no quintal. Apresenta estado geral regular, deambulando com dificuldade em virtude das mialgias. Então, daí, do apresenta estado geral regular, a gente já começou o exame físico, tá? A gente iniciou com a idade do paciente e a queixa principal do paciente, uma história pregressa, né? E agora a gente vai falar sobre o exame físico, né? Apresenta um estado geral regular, deambulando com dificuldade. Essa dificuldade, ela vem em virtude da mialgia, da dor muscular, eupneico, ou seja, então ele tem um padrão respiratório normal, desidratado, apresenta uma coloração da pele amarelada, que nós chamamos de icterícia, com uma hiperemia conjuntival importante, consciente e orientado, né? Então, o paciente que está verbalizando é um paciente que não apresenta um déficit ou complicações neurológicas, sem flamping, sem soluços, negando hemoptise, né? A ausculta respiratória e cardíaca não apresentavam alterações. Exame do abdômen normal, sem visceromegalias. Então, esse paciente está apresentando um quadro e aí vocês vão me responder nas atividades dos próximos slides. Então, eu vou passar os slides para vocês verem que existem outros casos clínicos, né? Com patologias diferentes, com clínica diferente.
Então, essa foi a aula 4 da disciplina Clínica Médica, em que foi abordado o conteúdo do sistema endócrino e do sistema urinário, onde a gente abordou as doenças que acometem esse extrato. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.